tranquilo em pastos que têm vida, ou seja, pastos verdes. No nosso caso, irmãos, estas comparações não dizem respeito a gente como um animal, uma ovelha, não é isto. É a comparação da nossa condição tal qual uma ovelha, que depende do pastor, assim nós dependemos também de um pastor que é nosso Deus. Jesus Cristo também é o nosso sumo pastor. Ele cuida de cada um de nós. E dizia, ele me guia mansamente em águas tranquilas. Até a água que eu bebo não me causa pavor. Por quê? Porque são coisas tranquilas. Eu não vivo em lutas, em guerras, por causa de um gole de água, um copo de água. O Senhor cuida de mim, das minhas necessidades espirituais, que isto aqui tem muito a ver com a vida espiritual. Refrigera a minha alma. No calor, irmãos, comparando como se fosse uma pessoa, um animal, em lugar quente que nem sombra tem, o cuidado do pastor é levá-la a um abrigo do calor, do sol, e que tenha água e alimento. Então, conduzindo desta maneira, é o que Deus faz com aqueles que são ovelhas do Senhor. Ovelhas de outro pasto não, mas ovelhas do aprisco do Senhor, do pasto do que o Senhor nos leva, estes estão protegidos sempre no sentido espiritual. Andando pelo vale da sombra da morte, ele dizia, eu não terei medo, porque eu sei que tu estás comigo. E esta confiança deve estar em nós, irmãos. Aqui não diz respeito somente fisicamente, a gente andar por lugares difíceis, como acontece com muito. Às vezes tem que andar por lugares que tem um grande risco de agressões, perigos de tantas coisas que no mundo existem, e a pessoa estar segura, porque sabe que o Senhor está com ela, mas principalmente espiritual, irmãos. Quanto à nossa alma, nossa vida espiritual, nós precisamos ter a certeza que estamos protegidos pelo Senhor. E para estarmos protegidos, nós precisamos estar no seu abrigo, pertencer às suas ovelhas, ao grupo das suas ovelhas. Porque aqueles que se apartam, se distanciam, perde este cuidado que o Senhor tem daqueles que estão juntos. Por isso é que nós procuramos sempre andar perto do Senhor. Não é que perto fisicamente, mas em espírito nós temos sempre comunhão com Deus. Através da nossa meditação, através da nossa oração, nós estamos sempre ligados com o Senhor. Então, ainda que andasse no lugar de grande perigo, nós não devemos temer, como acontece conosco. Espiritualmente, irmãos, nós vivemos num lugar perigoso, risco de cair em pecado por tantas circunstâncias que vivem acontecendo toda hora contra o povo de Deus. É o Senhor quem nos livra, quem nos guarda. E nós não tememos, porque sabemos que Ele está conosco. Por isso, ninguém deve perder esta confiança de que enquanto formos fiéis ao Senhor e procurarmos andar segundo a sua vontade, não há que temer nada. O Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, Ele nos defende de todos os ataques que o adversário promove contra cada um de nós. E depois diz assim, eu sei que tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vara e cajado eram elementos usados pelos pastores para dirigir as ovelhas. Aquela que saíam fora, ele alcançava com uma vara ou com o cajado que golpeava as ovelhas e elas vinham no seu lugar, para não se desgarrar. E aqui, irmãos, vara e cajado é a palavra de Deus que Ele manda para nós. A palavra é que nos induz a andarmos sempre próximos dEle. Por isso que ouvir a palavra faz muito bem.
Quem veio aqui hoje para congregar no intuito de louvar a Deus, mas ouvir a sua palavra, para poder agradar a Deus, fizeste bem, porque a palavra vai te levando sempre ao caminho certo, sempre à aproximação com Deus e não distanciar. Porque quem se distancia se desgarra, e quem se desgarra pode ser comida ou agredida por algum elemento, algum mal, algum animal, falando da ovelha em si. E no sentido espiritual, quem se desgarra do Senhor, quem se aparta do Senhor, não se lembra mais de Deus, não ora mais, não congrega mais, só lembra de congregar quando tem alguma necessidade, algum aperto. Do contrário, não há nenhuma preocupação e sempre pensando, o Senhor é o meu pastor. De fato é, mas desde que você esteja no aprisco, desde que você esteja no conjunto das demais ovelhas. Porque tem gente que fala, não, eu não congrego mais, não vou mais no culto. Eu leio a Bíblia em casa, eu oro, de vez em quando eu assisto o culto online, para mim está muito bom. Ele não sabe que desta maneira se desgarrou, não faz mais parte do conjunto. Por que estamos aqui? Aqui tem irmãos e irmãs que vieram de longe. Por que vieram aqui? Só para conhecer, diz, não, eu fui congregar no Brás. Não é, você veio aqui para buscar alguma coisa. Veio aqui para ouvir alguma coisa de quem? De um homem? Claro que não, porque o homem também é ovelha. Pastor é o Senhor, Ele nos dá o dom de pastorear, mas é Ele que nos alimenta, que nos orienta, que nos guia, que nos esclarece, que nos mostra a sua vontade. É Ele que golpeia-nos com a palavra, nos dá, enfim, chama a atenção, para a gente não se apartar dEle. Mas quantos que estão por aí não congrega mais, não ora mais? Ah, mas eu sou crente, eu sou batizado há muito tempo. Sabe o que é? Eu não congrego porque eu estou bem do jeito que eu estou. Eu leio a Bíblia, eu chego em casa, eu pego a Bíblia e leio um salmo. Eu leio o Salmo 91, eu leio o Salmo 23. Isto não quer dizer nada. Você está caminhando longe do aprisco. E se vier um lobo, ele te arrebata. Se vier um leão, ele te come. Isto no sentido espiritual. É melhor hoje, se estiver ouvindo, desperta-te e volta-te ao conjunto, volta-te ao aprisco das ovelhas. Na verdade, o aprisco é a graça do Senhor, mas venha no conjunto, não como está escrito em Hebreus, fazendo como muitos, deixando a sua congregação. Não há que fazer isto, há que estar sempre unido à irmandade. Se não pode congregar sempre, mas não deixe totalmente de congregar. Veja, irmãos, tem pessoas que não cuidam da saúde, no anseio de fazer o que gosta, o que precisa, não almoça, come uma coisa qualquer ali, engana o estômago, como dizem. Chega na hora da janta, não deu tempo, porque está correndo atrás de negócio aqui. Quando chega em casa, chega muito tarde, quebrado, cansado, come qualquer coisinha para enrolar o seu estômago, embrulhar ou enganar o estômago, e deita e dorme. Vai indo, vai enfraquecendo, chega uma hora que uma anemia lhe pega. E depois que se tornar anêmico, o tratamento é mais complicado. Espiritualmente também é assim. Vai deixando o aprisco do Senhor, vai voltando às coisas que são de interesses que os olhos contemplam e que a pessoa sente, e vai voltando a isso, aquilo. Eu não congrego, não preciso estar congregando. Tem uns que só vêm no dia da Santa Ceia. E que comunhão estes aí têm com os demais, se esteve o ano todo apartado? Por isso, irmãos, ovelhas do Senhor, que estão ouvindo isso aqui, a Irmandade veio aqui hoje, veio para buscar ouvir o pastor falar. Mas tem muita gente que não ouve mais. Então nós que estamos aqui agora ouvindo as palavras do Senhor, que é o nosso pastor, ouvindo Ele falar,
Vamos dar crédito à sua palavra e entender que o Senhor é quem nos guarda de dia e de noite. É Ele quem nos livra de todo mal.